Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Anacleto e sejam todos bem-vindos ao meu canal ALS Invest. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou trazendo um vídeo de alguns indicadores para escolher um fundo imobiliário de tijolo certo, porque muitas das vezes as pessoas são diferentes, né? Alguns indicadores são mais importantes do que os outros. Então é importante juntar todos os indicadores, ou seja, não se atentar só a um, mas a todos, para que você escolha o fundo imobiliário certo. Então fique aí para acompanhar, principalmente para quem quer começar a investir, porque geralmente quem já faz tempo no mercado já tem mais ou menos a noção de como é que funciona. Então fique aí para acompanhar, e se o vídeo estiver ficando muito longo eu vou dividir em duas partes. E é isso aí, fique aí, vamos para a tela do meu computador, espero que gostem do vídeo e bora lá. Então pessoal, chegando aqui na tela do meu computador, em primeiro lugar eu vou mostrar para vocês o ativo que eu vou usar como base, né? O ativo que eu estou usando como base é o VISC11, ele é um fundo de shopping, tá? Ele é de tijolo, então todos os indicadores que eu falar, a gente vem aqui para confirmar e ver a diferença, tá? Então vamos para o primeiro indicador. Então vocês podem ver aqui, né? Nessa imagem eu coloquei alguns indicadores para escolher um fundo imobiliário de tijolo. Eu vou colocar eles em forma de tópico para vocês acompanharem e vamos lá para o primeiro. O primeiro indicador, como vocês estão vendo aí, é saiba se a empresa está em recuperação judicial. Isso é muito importante, mas geralmente acontece mais com empresas, ou seja, nos fundos imobiliários acontece mais nos fundos de papéis, que geralmente estão atrelados mais a dívidas, né? Então eles estão constantemente entrando em recuperação judicial em algumas ações. Eu não sei se nos fundos imobiliários de tijolo acontece muito, mas eu levo esse fator para minha vida, porque tipo assim, principalmente para investidores iniciantes, às vezes a gente não sabe por que aquela cota está custando tão barata, né? Está com um preço muito descontado, e a gente, como está entrando agora no mercado, vai lá porque um influenciador falou e compra. Então é melhor se atentar. Às vezes esse valor muito baixo, a empresa pode estar em recuperação judicial, isso afeta na cota, né? Você vai ver uma queda bastante brusca, ela pode afetar nos dividendos, e talvez você colocando o teu dinheiro, ele pode afetar, tipo assim, cair na metade. E nós sabemos que a recuperação judicial demora muito para ser resolvida, geralmente às vezes passa de 5 anos, e às vezes nem essa recuperação judicial vai dar certo. Então é importante se atentar, principalmente para quem está começando a investir agora. Não compensa correr o risco investindo numa empresa que está em recuperação judicial, ou seja, numa empresa que está praticamente quebrada, né? Então é bom se atentar a esses pontos e estudar, pesquisar mais por conta própria. Geralmente essas informações na B3, que ela controla praticamente todos os ativos, a gente tem essas informações. Esses sites aí, por exemplo, Investidor 10, na maioria das vezes nem mostram esses fatores, tá? Eles só mostram alguns indicadores, mas esse fator não mostra. Então é importante você pesquisar mesmo sobre a empresa que você está investindo, para depois não correr o risco de pegar uma dor de cabeça, tá? Então esse indicador eu não vou mostrar lado nenhum, né? Porque o VISC11 está ok, não tem recuperação judicial. E vamos para um outro indicador. Então o segundo indicador é a liquidez diária. A liquidez diária é a facilidade que eu tenho para transformar o meu dinheiro em ativo ou o ativo em dinheiro, tá? Por exemplo, quando eu for comprar algumas cotas, se eu estou indo comprar algumas cotas e eu quero que as cotas caiam na minha carteira hoje, eu vou lá e faço a compra. Se a liquidez diária for ruim, provavelmente a compra não vai cair no mesmo dia, provavelmente não vai cair naquela semana, provavelmente não vai cair naquele mês. Então isso aqui é a liquidez diária. Agora, se a liquidez diária for boa, provavelmente assim que eu fazer a compra, o ativo já vai estar na minha carteira. E o mesmo acontece no inverso, né?
Por exemplo, se eu tenho ativos na minha carteira e eu quero transformar ele em dinheiro, porque eu vou precisar do dinheiro para fazer alguma coisa e a liquidez diária do meu ativo for ruim, eu vou lá, compro. Provavelmente estava precisando do dinheiro para hoje, aí eu tenho que esperar, por exemplo, uma semana para receber o dinheiro. Então, antes de comprar ou antes de investir em alguma outra coisa, é importante a gente saber as siglas de investimento, né? Saber os ativos que a gente está comprando, não só em fundos imobiliários e em ações, mas eu digo em outras coisas, em CDBs, LCA, LCIs. Então é importante a gente se atentar a essas coisas, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês. Eu considero uma liquidez diária boa, acima de 1 milhão, né? Aí vamos ver no VISC11 como é que tá. Então, chegando aqui, né, nós podemos ver o VISC11. Aqui ele está dividido, por exemplo, tem vários indicadores e o que nós estamos precisando é o quarto, esse aqui, a liquidez diária. Se eu vir aqui, nós podemos ver que ele está indicando a média da liquidez diária nos últimos 30 dias. E como eu disse, né, eu considero uma liquidez diária muito boa, acima de 1 milhão. E vocês podem ver que a do VISC é acima de 4 milhões, então é muito boa, tá? Eu fiz a compra dele há dias, acho que postei no vídeo passado ou no retrasado. E vocês vão ver, eu fiz a compra no mesmo momento, o dinheiro, o ativo caiu na minha conta. Então isso aqui é bom, né? Isso aqui é bom quando a liquidez diária é alta. Esse é só um dos indicadores, não quer dizer que esse indicador você vai ver, nossa, a liquidez diária é boa, vai lá e vai comprar já ativo. Esse é um dos indicadores, então se atente a vários outros indicadores, tá? Então a liquidez diária é essa, a facilidade de eu transformar meu dinheiro em ativos e ativos em dinheiro em um espaço de tempo, tá? Pode ser curto ou pode ser longo. Agora vamos para outro ponto. Já o terceiro indicador que eu trouxe para vocês aqui é histórico de dividendos. Histórico de dividendos geralmente é muito importante para pessoas que estão começando a investir agora e que gostam de ver dinheiro todos os meses caindo na conta. Tem gente que não se importa, né? Que prefere empresas que valorizam mais. Só que tem gente que prefere empresas que valorizam e que também mostrem, ou seja, paguem dividendos todos os meses. Por exemplo, eu prefiro receber dividendos todos os meses e ver a minha empresa se valorizando, né? Então, porque eu pego os dividendos e reinvisto, isso é muito bom para mim, porque isso me dá mais motivação de colocar mais dinheiro, porque eu estou vendo meus dividendos crescendo. Tem gente que não se importa muito com isso, então agora a gente vai ver no investidor deles como é que está o histórico de dividendo deles. É importante sempre se atentar, porque às vezes um dividendo muito alto está indicando algum perigo, tá? E um dividendo muito baixo, às vezes está indicando também algum perigo, a empresa pode estar com algum problema. Então vamos se atentar a isso, tá? Vamos lá no investidor 10 para ver como é que está o nosso VISC11. Se a gente for aqui no investidor 10, aqui ele não mostra, tá, o histórico de dividendos. Se a gente descer aqui, nós podemos ver o último rendimento. Esse aqui é o dividendo que ele pagou no último mês, ou seja, que pagou nesse mês de novembro, né? Pagou R$1. Se a gente descer mais, chegando aqui, nós podemos ver aqui, né, o histórico de dividendos. Se nós formos ver 2018, tem o histórico de 2018 a 2023. Eu sempre aconselho pelo menos o histórico de dividendo nos últimos 5 anos. E aqui pelo menos o investidor deve mostrar isso, né? Então nós podemos ver que ele pagou dividendo praticamente todos os meses, tá? De 2018 até 2023, agora que está pagando. Só que nós podemos ver que oscilou um pouco, né? Aqui pagou constante, aqui caiu um pouco, mas continuou pagando. Aqui já podemos ver que caiu um pouco. E do nada aqui em 2019 subiu bastante, aí depois voltou. Então se você tiver interesse, pesquisa porque que ele pagou bastante aqui, porque que ele pagou um pouco aqui, porque... Então esses picos é sempre importante entender, tá? E você pode ver que aqui teve uma queda. O que que aconteceu nessa... Por que que ele pagou baixo? Por exemplo, aqui ele pagou essa queda por causa do que aconteceu, né? Da pandemia,
pandemia e tal. Então ele pagou um valor muito baixo, aí depois ele se recuperou e continuou pagando. Mesmo na pandemia, com o shopping fechado, ele conseguiu se manter, conseguiu estar continuando, por mais que fossem baixos os dividendos, ele continuou pagando. Então tem que se atentar a esses pontos. E podemos ver que ele pagou todos os meses, e o último mês que ele pagou em 2023 foi de R$1. Então isso é muito bom, pelo menos para os investidores, porque eles veem que o fundo, por mais que passe dificuldade, ele está sempre pagando dividendos. Agora vamos para o outro ponto, tá? E já o outro indicador que eu trouxe para vocês aqui é o número de imóveis. É importante que os ativos que nós investimos sejam não monoativos, tá? Mas sim multiativos, ou seja, o mono é aquele que só investe em um, tá? Já o multi é aquele que investe em vários. Por exemplo, um fundo de shopping é mono se só investe em um shopping, agora é multi se investe em vários shoppings. Imagina que um fundo que você investiu só investe em um shopping. Aí aquele shopping acontece alguma enchente e fica interditado por alguns meses. Praticamente o valor que você investiu pode cair pela metade, entendeu? Por quê? Porque vai dar prejuízo, não vai receber dividendos, muitos cotistas vão sair do fundo, então isso acontece muito. Então é importante que você diversifique a tua carteira, tá? Por exemplo, é o que dizem, você não vai colocar todos os ovos em uma cesta, porque se aquela cesta quebrar, a chance de você perder todos os ovos é grande. Então é importante sempre diversificar a tua carteira. Eu digo por mim, né? Porque, por exemplo, eu ainda só invisto em fundos imobiliários, mas eu estou tentando diversificar dentro dos fundos imobiliários e depois eu vou entrar no mundo das ações. Então se atente a esses pontos e vamos ver como é que está o nosso VISC11. Então chegando aqui no VISC11, né, nós paramos aqui nos dividendos. Se a gente descer mais no mesmo site Investidor 10, podemos ver aqui a lista de imóveis. E vocês podem ver que o fundo está praticamente diversificado, muito diversificado. Vocês podem ver que tem ativos 4 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná, né? Então essa é a diversificação do ativo. Vocês podem ver que se um aqui sofre alguma coisa, vai afetar o fundo, mas não tanto se ele só investisse em um ativo. Então aqui está o nome dos ativos, e se você quiser saber mais dos ativos, é importante pesquisar o relatório gerencial, tá? Que mostra quais ativos são. E se você querer saber quais são os shoppings, você vai lá mesmo e pesquisar na internet se o shopping é bom, quais são as qualidades dele e tudo mais. Isso é importante. Então vocês podem ver que esse ativo aqui, o VISC11, tem bastante ativos. Se for contar, tem aqui 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tem 20 ativos. É muita coisa, tá? Então é importante que o fundo ou a ação que você investir, ela esteja bem diversificada. Agora vamos para o outro ponto, né? E o outro ponto que eu trouxe para vocês, talvez o último desse vídeo, porque eu vou fazer uma parte 2, né, para o vídeo não ficar bastante longo, é o relatório gerencial. É muito importante a gente ler o relatório gerencial, por mais que tenha algumas coisas que a gente não entenda, mas as principais coisas pelo menos a gente vai entender, tá? E se você tiver uma dúvida, pergunta para alguém, tem sempre gente nas redes sociais que responde sobre essas coisas. Então relatório gerencial você vai ver praticamente todas as coisas que estão nos sites que você pesquisa, por exemplo no Investidor 10, tem no relatório gerencial. Porque lá é a base de tudo, lá é que os gestores mostram o que está acontecendo no fundo. Então vamos ver algumas coisas do relatório gerencial do VISC11, tá? Então chegando aqui, né, eu baixei o relatório gerencial. A gente pode ver aqui, né, que é do Vinci Shopping Center, né, que é o VISC11, e esse é o relatório do mês de outubro, tá? Aí se a gente descer aqui tem as informações gerais, e aqui tem, por exemplo, alguns destaques: distribuição de rendimento por cota,
que foi o rendimento que ele pagou em outubro, que foi de R$1, tá? Por exemplo, aqui a aquisição de 3 ativos, isso foi dia 24 de outubro. Aí você vai ver as coisas que estão acontecendo no fundo, o resultado não recorrente. Então é importante a gente ver essas coisas aí, porque eles sempre vão mandar atualizações do que está acontecendo dentro do fundo, tá? Se a gente descer mais um pouco, aqui tem algumas coisas do gestor, né? Descer mais um pouco, tem alguns fatos irrelevantes, é importante ler, tipo, saber o que você está lendo, né? Por exemplo, aqui tem uma aquisição da participação em 3 shoppings, entendeu? Que foi o que é um fato relevante, que foi feito em 24 de 10 de 2023. E se a gente descer mais, por exemplo, aqui está o histórico de dividendos, aquilo que está no investidor 10 está aqui no relatório gerencial. Então praticamente, provavelmente eles pegaram aquilo daqui, entendeu? Então é importante ler o relatório gerencial, porque é a base de tudo. Se a gente descer mais, vocês podem ver aqui o crescimento, né, dos dividendos. E se a gente descer mais, a gente vai ver o que eu falei, né? Por exemplo, aqui como é que está a porcentagem, como é que está dividido os ativos que eu mostrei no investidor 10. Você pode ver a porcentagem de cada ativo. Aqui está o nome de todos os ativos, muito importante. Você pode ver aqui, né, por estado, por administradora, que são vários, né, por tipo de participação. Se a gente descer, aqui tá os shoppings, tá? Os ativos que tem dentro do fundo imobiliário. Então aqui vocês podem ver, né? Esse que está localizado em São Paulo, shopping de Campinas, e eles até mostram fotos. Você pode ver que são shoppings importantes nas cidades. Então é importante sempre ler o relatório gerencial para você estar a par de tudo, tá? Do que está acontecendo no fundo. Então esses são alguns fatos relevantes que eu trouxe, né? Alguns indicadores. Eu vou fazer uma parte 2 para mostrar mais. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E esperem aí a parte 2 e acredito que vai ser muito bom. Então valeu por acompanhar até aqui. Tamo junto, pessoal.